Oi galera, beleza? Como é que nós estamos? Meu nome é André Moraes e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a decisão da Magazine Luiza de tomar, de preparar, de contratar trainees negros para 2021. Na verdade, eu não vou nem comentar sobre essa decisão, porque essa decisão é de uma empresa privada, e empresa privada ela tem autonomia para tomar determinados tipos de decisões. O que me interessa nesse momento, o que me assustou, foram as repercussões, né, principalmente nos setores mais conservadores não, mais reacionários da sociedade, principalmente aqueles que em algum momento apoiam o atual presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. Né? A repercussão sobre algumas pessoas me deixou realmente, né, só confirmando aquilo que a gente já sabe em relação à sociedade extremamente racista. Por outro lado, é importante que se diga que as argumentações dessas pessoas elas são pífias, a começar pela juíza. Uma determinada juíza alegou que na constituição dela essa ação é equivocada. E ela exaltou o princípio da igualdade. É importante dizer para essa juíza que o princípio da igualdade que tem na Constituição brasileira, ele é diferente do princípio da igualdade da Revolução Francesa. É importante que se diga isso. O princípio da igualdade da Revolução Francesa de 1789, ela é baseada na ideia da formalidade. Todos são iguais perante a lei. Beleza? O princípio da igualdade da Constituição brasileira, ele é baseado no princípio de igualdade da materialidade. Afinal de contas, um dos nossos objetivos constitucionais, está lá nos artigos 4, se eu não me engano, é justamente acabar ou diminuir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, como isso é um objetivo, tudo que existe na Constituição é voltado para diminuir as desigualdades sociais e regionais, entre elas o princípio da igualdade. Então, nosso princípio de igualdade é um princípio de igualdade material e não simplesmente formal. Talvez, se ela tivesse lido um dos grandes doutrinadores do Brasil, o Celso Antônio Bandeira de Mello, um livro fininho, né, que explica o conteúdo jurídico do princípio da igualdade, ela não falasse aquela bobagem. Então, quando a gente está falando isso aí já foi. Até porque, quem não lembra da decisão da Ellen Grace sobre as cotas nas universidades, quando o DEM entrou, justamente alegando o princípio da igualdade, ela entrou para estabelecer a ideia de que as cotas eram inconstitucional. Ellen Grace, até então ministra do STF, tem uma decisão belíssima baseada, né, justamente nessa, né, mostrando qual o princípio da igualdade da Constituição brasileira. Então isso já foi. Vamos entrar como alguns deputados do PSL, vamos entrar com ação judicial. Cara, os caras se dizem liberais. Olha que contradição. Os caras se dizem liberais e querem intervir numa decisão de uma empresa privada. Depois alegaram a ideia de racismo reverso. Racismo reverso não existe. Eu sou branco e sofro discriminação. Sim, beleza. Agora imagine você, quando abrir os livros de história e ver brancos chicoteados pelas costas, e ver a maioria da população branca morando nas favelas, e ver brancos, né, trazendo em navios branqueiros, né? Então, quando você vê isso na história, você pode começar a pensar em que existe racismo sobre os brancos. Enquanto os brancos não passarem por esse tipo de questão, não passarem por esse tipo de relatos históricos, nós não podemos falar de racismo reverso no Brasil. Isso é uma tentativa de diminuir a importância das lutas de ações afirmativas com relação aos negros. A Magazine Luiza, ela tomou uma decisão baseada, sabe-se Deus em quê, mas pode ter sido, por exemplo, porque ela viu que a grande maioria dos negros que tem na sua empresa são controlados ou chefiados por pessoas brancas, e ela percebeu aquela incoerência. As ações de transformação de uma sociedade em relação à questão racial, elas não podem vir apenas por ações estatais. Isso é um discurso liberal, inclusive. Né? Isso é um discurso liberal. Isso é um discurso que as pessoas que se dizem de direita liberal deveriam ter e não têm. Quando você vê que o racismo dessas pessoas, elas se sobrepõem, inclusive, à própria ideologia que eles pregam, a ideia de liberalismo econômico.
Os liberais de verdade, não essa extrema-direita, esses reacionários, o liberal de verdade, ele está com a mão na cabeça hoje porque ele entende que ser contra o racismo não é uma ação exclusivamente da esquerda, mas no Brasil parece, porque os apoiadores de Bolsonaro estão, inclusive, postando a hashtag Magazine Luiza racista, como se fosse uma ação racial, ela querer reparar ou equilibrar, né, etnicamente os cargos de chefia de sua empresa. E é importante que se diga que a Magazine Luiza toma esse tipo de ação não apenas por uma questão social, mas por uma questão de marketing, de impulso de suas vidas. Afinal de contas, você ter negros chefiados por negros estimula aquele negro que está hoje como numa situação subalterna de, pô, aquilo ali também é lugar para mim. A autoestima aumenta. E esses negros que hoje, a Magazine Luiza faz isso também, porque sabe que hoje tem negros formados, tem negros capacitados, tem mais negros universitários, graças sim às cotas estabelecidas há cerca de 20 anos atrás. Então a gente precisa, né, combater o racismo, combater essa mentirada dita por segmentos que se machucam quando fazem alguma coisa pela população negra, quando todos deveriam bater palmas. Beleza? Um abraço a todos, André Moraes está na área.